Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, vocês não almoçaram agora não, irmão. Faz tempo. Cumprimento a juventude da igreja com a paz do Senhor. Agora melhorou, glória a Deus. Louvamos a Deus, irmãos, por tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Louvar e engrandecer o nome do único digno, o Senhor Jesus. Ele nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino do seu amor, firmou os nossos pés e hoje estamos aqui libertos, livres, declarando para o mundo inteiro: acorrentados jamais. Fraco. Declarando para o mundo inteiro: acorrentados, acorrentados, acorrentados. Glorifique a Jesus. Você é livre. Você é livre. Você pode dizer isso para alguém que está sentado ao seu lado? Você é livre. Diga para outra pessoa que está sentada ao outro lado: você é livre. Glória a Jesus. Agora diga assim para ele: já que você é livre, abre a tua boca santa. Glória a Jesus. Glorifica Jesus. Porque Jesus está aqui. Diga isso para ele: Jesus está aqui. Diga assim para ele: e ele está aqui por um motivo. Interessado no teu louvor. Diga a ele, diga a ela: Jesus está interessado no seu louvor nesta tarde. Glorifica Jesus. Queridos, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Do nosso pastor presidente, pastor Abimael, tem cuidado de nós, sido um amigo, facultou a oportunidade de estar aqui nesta tribuna. 16ª confraternização da mocidade do Ministério de Goiânia. Louva a Deus pela vida da superintendência da UMADEG, nosso amigo pastor Aminadab Flor. Tem sido também um companheiro, um amigo, conselheiro. E assim, louvamos a Deus pela vida do ministério que está aqui presente desde ontem. Ministério presente, apoiando o trabalho da mocidade da igreja. As irmãs também, algumas do ciclo de oração, outros que são pais de muitos jovens, que também estão aqui valorizando este trabalho, dada a sua envergadura e sua importância. Este trabalho que a mocidade, aleluia, realiza todos os anos, tem sempre as irmãs, os pais, o ministério intercedendo, pedindo ao Senhor para que sejam um tempo glorioso de renovação espiritual, para que a mocidade da igreja, saindo desse período de confraternização, saia incendiando os lugares aonde chegar. Esta é a intenção, é tirar os carrapichos, tirar as arestas, podar, aleluia, para que possamos, saindo daqui, brilhar ainda mais a luz de Cristo, aonde quer que nós cheguemos, aonde quer que você chegue. Glória ao nome de Jesus. Para mostrar para este mundo que nós não estamos acorrentados, que nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Louva a Deus nesta tarde. Está aqui conosco, comigo, a minha esposa,
os meus filhos e a minha mãe. Cadê minha mãe? Minha mãe está ali, ó, na direita, perto da porta, pastor. Eu era jovem da mocidade da igreja. E um dia, pregando na oportunidade, na igreja aonde eu congregava lá em Olinda. Naquele dia eu pregando a palavra, irmão. Jesus me deu o privilégio de convencer a minha mãe em entregar sua vida para Jesus. E está ali a minha mãe, servindo ao Senhor com alegria. Ela é a minha mãe, a minha genitora, e eu sou o pai dela na fé, pastor Adriano. Ganhei ela para Jesus. Aleluia. Então louva a Deus pela vida da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o texto escolhido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, é bastante conhecido de nós outros. Só para nós registrarmos a leitura, eu gostaria de ler Atos 16, em nome de Jesus. E o versículo escolhido pela superintendência, verso de número 26, que diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga amém. Irmãos, sabem muito bem, não é novidade que esse texto, ele fala profundamente conosco. Estamos no período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A caravana missionária está em Troade. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo quisera viajar para alguns lugares e o Senhor não lhe permitiu. Deus tirou ali do apóstolo as possibilidades de viagem. E a Bíblia fala, irmãos, que eles então, ele teve um sonho. O apóstolo tem um sonho. Aleluia. E no sonho, o apóstolo diz: quer ver um homem macedônio. E aquele homem grita para o apóstolo Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e nos socorre. E o apóstolo entende que era necessário ir para este lugar na Macedônia para levar a palavra do Senhor Jesus. Atravessam e em viagem eles vão para a cidade de Filipos. Em Filipos, na Macedônia, na Europa, o apóstolo então começa a andar pela cidade. E ao que nos parece em estudo, não havia sinagoga em Filipos. E as reuniões se davam aos sábados à beira do rio. O apóstolo, juntamente com a caravana missionária, vão à beira do rio para orar, para buscar a Deus. E eles estavam ali debaixo de uma visão. Mas quando eles chegam à beira do rio, havia ali uma quantidade de crentes
orando, pedindo a Deus a sua manifestação, o seu poder, a sua glória sobre aquela cidade. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que eles, quando estavam indo, aleluia, para a oração, glória ao nome do Senhor, a Bíblia diz que eles, quando estavam indo para a oração, uma jovem começou a gritar no meio daquela multidão: eis aí os varões de Deus, homens enviados pelo Senhor. E aquilo estava incomodando o apóstolo, ao ponto que ele repreende aquele espírito demoníaco sobre aquela jovem. E é aí que começa todo o enredo que leva até o versículo 26, e ainda segue-se outros versículos. Porque através daquela libertação, através daquela visão que o apóstolo tem, e viaja para Macedônia, e viaja para Filipos, tudo isso agora vai proporcionar levá-los para a oração. E indo para a oração, as coisas vão começar a acontecer. Sabe, você não entendeu, mas na hora em que se aplica o coração para a oração, os olhos espirituais vão começar a se abrir. Na hora em que se começa a andar no caminho da oração, falsos amigos vão se revelar. Aleluia! O apóstolo repreende aquele espírito demoníaco. E aquele espírito demoníaco nada mais, nada menos era do que uma jovem que dava lucro aos seus senhores naquela cidade. Evangelista Anderson, a multidão daquela cidade, os senhores daquela cidade, vão procurar o apóstolo Paulo. E não foi para dar o título de cidadão da cidade de Filipos. Eles vão para prender o apóstolo e toda a caravana missionária. Paulo e Silas foram presos, levados para os magistrados, rasgaram as suas vestes. E a Bíblia diz: e eles foram açoitados, espancaram os missionários. Como que se não bastasse, a Bíblia diz que ainda os magistrados mandaram prender Paulo e Silas e os colocaram em segurança máxima dentro da penitenciária da cidade. Como que se não bastasse, presos em troncos dentro da cela, presos dentro da prisão, estavam presos. Por que esses homens eram tão perigosos? Porque usavam o poder de Deus para libertar vidas que estavam oprimidas pelo diabo. Porque usavam o poder de Deus para falar a palavra de Deus àqueles perdidos, para que encontrassem a salvação eterna em Jesus Cristo. Glória a Deus. Levados para serem presos dentro da cadeia, estavam presos dentro da cela, porque eram homens perigosos. Agora entenda, tudo isso começou com uma visão, um sonho. Aleluia. E quando eu estava estudando
lendo a palavra e pedindo a Deus. Aleluia. Tudo começou com uma visão, uma orientação divina. E eu me lembrava, aleluia, de Atos 16:9, o macedônio gritando: passa a Macedônia, nos ajuda, passa a Macedônia, nos socorre, atravessa aí, vem para cá, porque estamos precisando da ajuda de vocês. Lembrei do pastor Zé Flor, pastor Imael, saudosa memória. E alguém apelidou o pastor José Flor de pastor Guará, porque vivia, aleluia, buscando o povo no meio das canas, abrindo igreja no meio das canas. Olha aí o resultado daquela semente, daquele homem que não, aleluia, levou em consideração alguém zombando dele, mas sabia que estava debaixo de uma visão, debaixo de uma direção de Deus. E hoje a Assembleia de Deus, Ministério de Goiânia, são mais de 104 congregações anunciando a palavra do Senhor. Olha aí os jovens dizendo que Jesus os libertou e que nós estamos mais acorrentados. Continue lhe abençoando, pastor Abimael, livrando de todo o mal. Aleluia. Você pode, igreja, estender a mão sobre o seu pastor nesta tarde e dizer: pastor Abimael, nós não nos cansamos de orar por sua vida, por sua família e por seu ministério. O Senhor te guarde e te faça próspero em sua presença. Diga amém. Tudo é uma visão. Visão. O apóstolo estava debaixo de visão, mesmo sofrendo ataques, pastor Abimael. O Senhor está debaixo de uma visão. Mesmo sofrendo, aleluia, açoites, o Senhor está debaixo de uma visão. E o apóstolo Paulo estava debaixo de uma visão. E como eu falei, quando nós oramos, pessoas se revelam. É inevitável estar orando, não se revelar pessoas, irmã Edna. A estratégia do diabo, ele usa muito duas estratégias, irmão. Primeira estratégia, amizade falsa. Segunda estratégia, guerra declarada. Primeiro, a amizade falsa vai se aproximar de você. Mas se você estiver em oração, se você estiver orando, Deus vai revelar a amizade falsa, como fez com o apóstolo Paulo. Quantos não receberam outro convite para não estar aqui? Quantos foram chamados para estarem em outros lugares para não estar aqui? Mas graças a Deus que você teve visão de Deus e disse: não, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor. Aleluia, veio estar aqui adorando, engrandecendo, aprendendo, se munindo para fazer a diferença lá fora. Deus te abençoe. Mas é inevitável quando você ora, aleluia, os maus amigos vão se revelar. Aleluia. E quando você percebe em Deus os maus amigos e descortina falsas amizades, se prepare, porque Ele vai declarar guerra contra a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem. É inevitável estar orando e não se levantar guerras. É inevitável
estar orando e o inimigo da minha e da sua alma não se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. Ele vai se levantar, inevitável. Aleluia. Quero ver o testemunho da jovem. Método falhou. E em seguida, a guerra declarada e aberta. A cidade, os magistrados contra a missão. Mas aquela moça, ela não falava mentiras. Ela falava verdade. Falava a verdade. E aqui nós aprendemos que a verdade, ela pode vir de uma fonte de mentira. A verdade pode vir de uma fonte de mentira. E aqui nós aprendemos que nem todos que falam a verdade vivem a verdade que falam. Porque chegar na igreja todo bonitinho, comprar camisa na secretaria e dizer vou para a confraternização, mas faz parte da Lobadeg. Aqui para pegar o WhatsApp de alguma moça, vem aqui para pegar o Instagram de alguma moça. Ele está fardadinho, bonitinho, arrumadinho, cabelo no gel. E o pastor falou aqui de corte de cabelo, e você vai identificar a Lobadeg. Toma cuidado. Fantasiadozinho aqui, feio de ovelha, aquela carinha linda, mas na verdade quer tirar você da presença de Deus. Todos que falam a verdade e vivem a verdade que falam. Tem gente vivendo uma vida mentirosa e falando a verdade. Era o caso dessa moça. Uma vida mentirosa falando a verdade. E, irmãos, tem até um hino que canta por aí, que diz que eu estou entregando a minha vida por Ele, vivendo tudo por amor a Ele. Mas quando chama Ele para evangelizar, Ele nega isso. Falando a verdade, mas vivendo uma vida de mentira. Como o pastor Adriano estava pregando aqui agora há pouco, dizendo que são elos de corrente que vai ser quebrado. Jesus te trouxe aqui para te tratar neste dia, para que este elo de corrente da mentira seja quebrado e você seja liberto e saia daqui declarando: acorrentado, jamais, 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 para a glória de Deus. Não, tem um detalhe, viu? Tem um detalhe, não é para abrir essa brecha não, mas a Bíblia em canto nenhum chama o prostituto de filho de Belial. A Bíblia não chama o homicida de filho de Belial. A Bíblia não fala que o adúltero é filho de Belial, mas ele diz: o mentiroso é filho de Belial, e foi o próprio Jesus quem falou. A gente precisa consertar a nossa língua. A gente precisa quebrar a corrente que nos prende e declarar: livre, eu estou da mentira, custe o que custar, eu vou falar a verdade, porque eu sirvo a um Deus de verdade. Glória ao nome de Jesus. Como eu falei, a oração é uma declaração de guerra. É inevitável estar orando e a guerra não se levantar.
Apóstolo, põe aquela vida que estava escravizada em liberdade. Desce, porque eles estavam orando. E repreende o mal. Repreende o mal sobre a vida de uma jovem. Aleluia. Os homens que tinham lucro através daquela vida foram buscar satisfações com o apóstolo Paulo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ora e quando você usa o dom de Deus da sua vida, aleluia, eu estou aqui neste altar declarando sobre a tua vida que através de você o Senhor vai fechar toda fonte de mentira que produz lucro lá fora. Através da sua vida, fontes de lucros demoníacas vão secar, vão fechar para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu, quando aceitei Jesus, trabalhava em um lugar. E eu, todo final de semana, eu ia para aquele lugar. E quando eu entrava lá, homossexualismo, lesbianismo, drogas, dentro daquele lugar. E eu era o primeiro a chegar, porque eu tinha que tirar as cadeiras de dentro do ambiente para botar fora. Uma boate. E quando eu estava ali trabalhando, eu dizia: Jesus, fecha esse lugar. Jesus, fecha este lugar, Jesus. Irmão, lá vendia tanta cerveja e tanto refrigerante e água mineral, que tinha domingo de manhã, quando fechava aquele lugar, eu tinha que sair da onde eu trabalhava, atravessar a avenida para comprar água ou refrigerante para mim do outro lado da rua. O lucro todo final de semana estava garantido. Mas eu não estava contente com aquele lugar. E eu dizia até para um menino que estava lá trabalhando comigo, eu dizia: Zito, Deus vai fechar este lugar. E ele dizia: eu creio que Deus vai fechar. Eu sou afastado da igreja, mas tu é luz aqui dentro. E Jesus, ele vai fazer este lugar fechar, porque até eu estou crendo que Jesus vai fazer fechar. Eu dizia para ele: então pronto. A Bíblia diz: se dois creem, Jesus vai fazer, então vai fechar. Irmão, o movimento era tão grande, trabalhava eu e minha mãe lá. Mas quando eu saí de lá, continuou o movimento lá, mas eu continuei profetizando. E poucos meses depois, aquela boate se fechou. E até os dias de hoje, fazem mais de 20 anos, as portas nunca mais se abriram. Porque há poder na sua palavra. Há poder na sua boca. Há poder, jovem, e você deve usar este poder para Jesus libertar vidas que estão escravizadas. Frustre as fontes de mentira, fontes demoníacas, aleluia, com autoridade divina, com graça de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Paulo e Silas foram levados à cadeia. Estão presos. Presos dentro da prisão. Dentro da cela. Acorrentados. Aleluia. Açoitados. Quantos jovens que outrora estavam fazendo a obra de Deus e que sofreram ataques, trabalhando para o céu, e se viram presos, se viram em cadeias, se viram acorrentados. É provável que haja deles aqui nesta tarde. Chegaram aqui nem sabe como.
que chegaram aqui carregados pelo Espírito Santo, mas graças a Deus que você chegou, que a partir desta confraternização, Jesus vai fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, que vai libertar você das correntes que estão lhe prendendo. Jovens com síndrome do pânico, jovens depressivos, jovens com crise de ansiedade, as cadeias vão se quebrar, porque o azeite está neste lugar. A oração está nesta casa, e aonde há oração, a resposta de Deus sobre a sua vida, e você será liberto em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque em alguém que está ao seu lado, pode ser esta pessoa que está em crise de ansiedade, que está em depressão, que está sofrendo na sua alma, mas você declara sobre ela liberdade em Cristo Jesus. Declare sobre ela, em nome de Jesus, seja livre de todas as correntes que o diabo tem tentado sobre a sua vida. Foram açoitados e presos. Aqueles homens não se entregaram. Aqueles homens não se deram por vencidos. E a Bíblia diz, aleluia, que eu fico conjecturando, quem sabe o diabo ficou exultante com aquilo que ele conseguiu fazer contra os servos de Deus. Aleluia. Mas eles não sabiam, o diabo não sabia que os acontecimentos em seguir iria frustrar os planos de Satanás. Ainda bem que você veio para a confraternização, que os planos de Deus a seguir vão se concretizar na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Os planos do diabo caem por terra hoje sobre a tua vida. Não vai ser o que Satanás preparou. A arapuca do diabo está sendo desmontada hoje, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Agora ganhe força no lugar aqui que você está. Ganhe força neste lugar. Como é que eu ganho força? Dando glória a Deus, dando aleluia, se posicionando. Na hora da mocidade da igreja se posicionar, irmão. Está na hora de você pegar o seu WhatsApp, rapaz. Está na hora de você pegar o seu WhatsApp, moça, e mandar mensagem para alguém que precisa saber que você é crente, e que você é liberto, e que você não vai ficar preso em correntes, porque você é liberto. Alguém está precisando ouvir de você: eu não vou porque eu sou crente. Alguém está precisando ouvir de você: eu vou sair desse grupo porque eu sou crente. Aleluia. Jesus está falando com algumas pessoas aqui dentro. Está na hora de você abrir a sua boca para salvar a tua alma, aleluia, e dizer: eu não vou porque eu sou crente. Está recebendo convites, mas você vai ter força de Deus hoje para declarar que não vai mais. E o segredo é bloquear depois que disser. Bloqueia este número hoje.
Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Esta fonte vai te levar a uma prisão, e esta prisão vai te levar à morte, mas o Senhor te trouxe aqui para te dar vida nesta tarde. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Noite é hora de decisão. A noite é um momento decisivo. Meia-noite é momento de mudança. Está aqui perto da meia-noite. É tempo de mudar. Ah, mas eu sou cheio. Está na hora de transbordar na presença dele. Ah, mas o meu vaso está rachado. Mas ele te quebra e te restaura. Te faz um vaso novo nesta tarde. Da meia-noite. Cantando e orando ao Senhor. Alheios às circunstâncias terrenas. O que está se passando na sua vida? Eu não estou nem aí. Eu estou orando e estou louvando. O que é que se passa contigo? Eu não quero nem saber. Eu estou orando e eu estou louvando. O que é que está se passando na tua casa? Eu não quero nem saber. Eu estou orando e eu estou louvando. Eu estou louvando e eu estou orando. E quando eu estou louvando e quando eu estou orando, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Cantando alheios. Manter a fé diante de circunstâncias hostis, diante da perseguição, fará a diferença na minha e na sua vida. Manter a fé diante das circunstâncias vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Estou falando de perseguição, como a maioria dos jovens gosta de dizer. Ô irmão, é tanta luta, é tanta perseguição. Por quê? Porque a irmã passou por mim e não me cumprimentou com a paz do Senhor. Porque passou por mim e não falou da minha roupa, não falou do meu penteado, não falou comigo. Aleluia, isso não é luta, isso não é perseguição, irmão. Pelo amor de Deus, você não está aqui para estar com melzinho na chupeta no evangelho. Você é chamado para ser mais forte do que isso em Cristo Jesus. Não vou mais para a igreja porque não me deram oportunidade. Não me chamou para cantar, eu não vou mais. Pelo amor de Deus, vamos deixar, vou usar uma expressão dos jovens, vamos deixar de ser crente Nutella. Vamos começar a ser crente de verdade. Estão falando mal de mim, eu estou cantando e estou orando. Estão me julgando, eu estou cantando e estou orando. Estão me vendendo, eu estou cantando e estou orando. Estão falando mal da minha igreja, eu estou cantando, eu estou orando. E quando eu canto, e quando eu oro, o céu se movimenta ao meu respeito. Quando você canta, quando você ora, o céu se movimenta ao teu favor. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso. Versículo 5 diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua oração. Estava de pronto orando. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 20. O inimigo se levanta, vem contra Judá, vem contra Jerusalém. Aí Josafá chama toda a Judá e diz: nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos dobrar o joelho. E o que é que vai acontecer? O céu vai responder, o céu vai responder.
O céu vai responder. O céu tem resposta para quem ora. O céu tem resposta para quem ora. O céu tem resposta para quem ora. Levanta a tua mão se você crê que oração não ficará sem resposta. Adore a Jesus nesta tarde. Haverá resposta para a tua oração. Haverá resposta. Aleluia. Glória a Jesus. E Josafá ainda combinou os dois, igual a Paulo e Silas. Ele orou, Deus levantou o profeta. Não se preocupe, Josafá. Moradores de Jerusalém, não fiquem inquietos. A peleja não é tua. A peleja é de Deus. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. Sabe o que aconteceu no outro dia? Você sabe, Josafá levantou com o exército, e ao invés dele colocar a artilharia na frente, ao invés de colocar a infantaria na frente, ao invés de colocar a cavalaria na frente, ele disse: vai os músicos, vamos louvando, vamos glorificando, vamos exaltando. Por quê? Porque Deus já falou que a vitória é nossa, Deus já falou que a vitória é sua. Creia, adore, porque a vitória é sua. E a vitória foi inevitável. Paulo e Silas começaram a orar perto da meia-noite. Começaram a louvar. E o detalhe é que o texto diz: todos os presos os escutavam. Todos os presos escutavam. Não devia estar dentro daquela prisão. Eram Paulo e Silas. Mas eles não faziam caso de estar naquela prisão. Estavam cantando e orando. O que é que nós temos feito quando a coisa aperta? O que é que a gente faz quando a crise chega? O que é que você faz quando o diagnóstico médico diz a coisa ao contrário? Você que está nos assistindo, o que é que você faz, crente? Quando a coisa aperta para o teu lado, você murmura? Você reclama? Ou você ora e adora ao Deus do céu? Alguém olha para nós no nosso dia difícil. Alguém que está verdadeiramente preso está olhando para o teu comportamento no lugar onde você está. Jesus está falando com alguém aqui nesta tarde. Alguém está observando você. Alguém está de olho em você. Alguém está olhando a maneira que você fala, a maneira que você se comporta, a maneira que você entra, a maneira que você sai. Vê como vai ser com esse jovem agora. Ele continua o mesmo. Nada muda na sua relação com Deus. Lembra o pastor Adriano lendo aqui? Gênesis 39. José foi comprado como escravo, levado para casa, aleluia, do seu Senhor. E o versículo 2 diz: nada mudou. O Senhor era com José. Não sei a crise que você está enfrentando, moço. Eu não sei a situação que você está enfrentando, moça. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para você. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. Os presos os escutavam. Eles começaram a orar, a louvar. O que é que acontece? De repente, aleluia.
De repente, no meio da tua adoração, no meio da tua oração, você está aqui, ninguém muda, mas só Deus sabe como é que você está por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, o céu aponta para a tua causa. O céu aponta para a tua vida e diz: é só até hoje. É só até hoje, é só até aqui, por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei. Deus está se levantando nessa tarde. Deus está se levantando. Sinta a presença de Deus falando com você aqui neste lugar. Estou me levantando por tua causa nesta tarde. Eu vou despedaçar grilhões, eu vou quebrar as cadeias, eu vou abalar estruturas de segurança. O Senhor está passando em revista no meio do seu exército. Narassuri andarai. Aleluia, e se prepare para viver o milagre de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor está te dando causa de vitória nesta tarde. É Ele que está se levantando, é Ele quem vai guerrear. Sinta o abalar das estruturas de Deus nesta tarde sobre a tua vida. Os presos estavam olhando para eles. O mundo está olhando para nós. Ouve-se de um pastor. Ele estava evangelizando. E quando ele evangelizava, escute isso. Ele passou num bar com aqueles jovens e a campanha evangelizadora. E quando ele passou no bar, uma pessoa estava tomando uma cerveja naquele bar. E disse assim para ele: lá vai os escravos. Lá vai os escravos. Aí o pastor escutou, pastor Minadab. Eu sou escravo, tudinho aí é escravo. Todos são escravos. Aí o pastor chegou no balcão do bar, disse para aquele homem do bar, do balcão: me dê uma cerveja. Todo mundo se espantou, até os irmãos lá fora sem entender. E o pastor disse: me dê uma cerveja. Abra a cerveja e bote nesse copo. Aí olhou para o homem do balcão, aquele rapaz que havia gritado contra aquele grupo da igreja evangelizando, dizendo que eles eram escravos, ficou em choque. O pastor vai beber cerveja? Aí o pastor, como se não bastasse, disse para o homem do balcão: me dê um cigarro. Acenda ele aí. Me entregue. O cigarro, o cinzeiro, botou o cigarro no cinzeiro e botou do lado da cerveja no copo. Ou para aquele homem que havia falado que a igreja era um grupo de escravos. E ele disse: nós somos escravos? Se eu quiser beber essa cerveja, eu bebo? Aí o homem disse: você bebe. Mas eu não vou beber. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Pegou a cerveja e derramou lá na calçada. Derramou a cerveja na calçada. Voltou para o balcão do bar. Pegou o cigarro e perguntou para aquele homem: você está dizendo que nós somos escravos? Se eu quiser fumar esse cigarro, eu fumo? Se eu fumo, pastor. Ele disse: mas sabe por que eu não vou fumar? Porque eu sou livre. Pegou o cigarro, botou no chão e pisou, esmagando o cigarro. Aí olhou para aquele homem e disse: agora você consegue parar de beber? Você consegue parar de fumar? Na mesma hora aquele rapaz começou a derramar lágrimas. Ele disse: pastor, não posso.
porque eu sou viciado. Ele disse: você é o escravo e nós somos livres. Porque Jesus quebrou as correntes que nos prendia. Mas hoje, Jesus quer libertar você da escravidão do vício, para a glória do nome de Jesus. E todo aquele bar, as pessoas que estavam ali, inclusive o dono do bar, entregaram sua vida para Jesus. Porque nós somos livres. Você é livre. Você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para orar. Você é livre na presença do Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Eu já vou encerrar. Eu quero orar por você. Ele veio para cá despretensioso. Até disse assim: mas o pastor está dando cada lapada. Mas não é lapada para matar, não. Para consertar. Para colocar de volta no caminho. Aquela lapadinha. Vem para cá, para o caminho. Vem para cá. Aleluia. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus tem algo reservado para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor Abimael talvez não saiba. Pastor Aminadab também não. Mas hoje está completando, pastor, exatos 10 anos que eu estive aqui pela primeira vez. Mas lembro de amigos que fiz naquela data, que são meus amigos até o dia de hoje. O pastor me deu a oportunidade para pregar na segunda-feira à noite. Eu preguei aqui, falando sobre Davi. Primeira vez que eu preguei numa igreja grande. Templo central assim, tão maravilhoso, num congresso. Preguei à noite. Fui para a pousada aqui perto, feliz da vida, irmão, como eu estava feliz naquele dia. Sossegado, o pastor me deu a oportunidade, eu preguei, foi uma bênção. Outro dia pela manhã, o meu filho que ainda ia completar 1 ano, está ali agora fazendo parte da Umadeg da igreja. Ele acordou com um problema intestinal. Não dava para sair. Eu fiquei uma parte da manhã detido dentro da pousada. Até que uma mão bateu na porta do quarto da pousada. Quando eu abri a porta, alguém, um obreiro da igreja disse: vamos embora para a igreja que o pastor está esperando e o senhor vai dar uma aula lá. Uma flecha, eu me joguei dentro da mala, saí já vestido de paletó e gravata. Corri para cá, para vocês verem como foi tão urgente, que só deu tempo de eu orar. Quando eu levantei, o pastor já entregou o microfone na minha mão. Eu preguei naquela manhã sobre missões. Naquela manhã, 10 anos atrás, enquanto eu estava na pousada, buscando informações missionárias, eu me deparei com uma cena chocante. Oh, Jesus. Dobre a sua atenção agora. Isso é muito sério que eu vou falar. Enquanto eu estava pesquisando sobre missões, eu me deparei com o primeiro vídeo do Estado Islâmico. Vou falar do grupo terrorista Estado Islâmico aqui. Talvez alguns não. Mas eles são especialistas em tortura de cristãos, em morte de cristãos. E naquela manhã, pela primeira vez, eles se revelaram ao mundo. O grupo extremista Estado Islâmico estavam numa praia, em uma praia, no Mediterrâneo, com 21 homens, vestidos de macacão laranja, levando aqueles homens para a praia, eles todos de preto, encapuzados, só os olhos apareciam, e eles diziam: Israel,
Aqueles homens que os iriam levar para a praia, para simular a sua morte, para pedir dinheiro às nações e aos Estados Unidos, como resgate àqueles 21 rapazes. Isso é chocante. 20 homens de joelhos. Os guerrilheiros do Estado Islâmico, com adagas enormes, espadas, facas amoladas. E aqueles homens de joelhos dobrados. Eles diziam, sabe o quê? Nós vamos matar toda a nação da cruz. Nós vamos derrotar toda a nação da cruz. Quem é a nação da cruz? Você sabe? Sem você. Estavam declarando guerra contra o povo de Deus. Aqueles 21 rapazes ajoelhados estavam ali na expectativa de não serem mortos, mas eram cristãos. E eles disseram assim: vocês negam a Jesus? Ele dizia: não, nós não negamos a Jesus. A sua fé vai ser posta, aleluia, sob circunstâncias adversas. Posta a prova. Sabe o que aconteceu no meio daquele vídeo? Aqueles homens que estavam ajoelhados, os guerrilheiros do Estado Islâmico segurando seus cabelos, contavam a adaga de um canto a outro da garganta e lhes rolaram o pescoço, arrancando as suas cabeças. Eles foram perguntando de um por um: nega a Jesus? E ele dizendo: não nego. Nega Jesus? Não nego. Nega Jesus? Não nego. Quando chegou no 21º, era um africano de Chad. Não conhecia Jesus. Não sabia quem era o Deus chamado Jesus. Mas estava ali, porque estava junto do grupo daqueles homens. Então foi considerado como um deles e levado para o julgamento ali. Lembra que eu falei aqui do texto que a Bíblia diz: enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, os outros presos os escutavam. Chegou no último homem. Era um africano de Chad, não me lembro bem o nome dele. Uma adaga apontada para o seu pescoço. Eles disseram: nega o Deus chamado Jesus. Ele disse: eu não conheço o Deus deles, mas o Deus deles, mesmo Deus meu, o mesmo Deus deles, é o mesmo Deus meu. Seguida foi morto. Mas o testemunho daqueles homens levou aquele africano à conversão. O testemunho daqueles homens levou aquele homem único que não conhecia Jesus a crer que Jesus era um Deus tão poderoso que era digno de se morrer por causa do seu nome. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta tarde, em nome de Jesus. Eu vou entregar o microfone, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quem sabe a sua fé está fragilizada. Quem sabe você está sofrendo ataques. Se você está sofrendo ataques, crises, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, síndrome depressiva,
vontade de se matar. Vem aqui à frente ligeiro que eu quero orar por você. Vem aqui à frente rápido que eu quero orar por você. Vem aqui à frente depressa, porque Jesus vai quebrar correntes hoje. Já vem vindo um aqui, mas tem mais. Jesus vai dar libertação hoje. Corre para cá, porque Deus tem falado com você nesta tarde aqui. A igreja vai orar por você, já tem duas aqui. Síndrome depressiva, síndrome de ansiedade, transtorno de suicídio, vai cair por terra hoje. Essa corrente vai se quebrar nesta tarde. Vem para cá que a igreja vai orar por você. Irmão, nunca mais eu falei em línguas estranhas. Venha para cá que Jesus vai lhe renovar. Venha para cá rápido. Desde que quiser ir embora, embora. Deus tem negócio ainda com você. Corra para cá, porque Jesus ainda quer tratar contigo nesta tarde. Irmão, não sou batizado com o Espírito Santo. Venha para cá que Jesus vai lhe batizar hoje. Venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Venha para cá, eu quero pedir ajuda, irmão, pastor Aminadab.